honrada, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada pela sua participação no nosso projeto, viu? Obrigada a vocês. Estou honrada, assim, de estar aqui no meio de tanta gente massa, assim, né? Que massa estar aqui. Que bom, obrigada. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme receber você, viu? Estamos namorando aqui, a gente já estava conversando em off, que a gente está namorando as suas estampas. Já quero uma casa vestida de Jéssica Paiva, por favor. E aí, antes da gente começar a primeira pergunta, eu vou apresentar aqui rapidamente um resumidíssimo currículo sobre a tua história para a gente poder começar as Uhum. perguntas, tá? Então, Jéssica Paiva é pernambucana e é apaixonada pela cultura popular, daí vem sua maior fonte de inspiração e propósito. É graduada em comunicação pela UFPE e mestre em design pela mesma instituição, onde pesquisou sobre o uso de design de superfície como ferramenta na construção da identidade de marcas mais autênticas. Atuou por anos na área de marketing e comunicação de grandes empresas, até que resolveu se dedicar completamente ao design. Em seus projetos, conta histórias através de marcas, ilustrações e estampas. Hoje, se dedica a descobrir também o papel de design no mundo dos produtos digitais. Há alguns meses é designer de produto na Tempest. É assim mesmo que se fala, É Jéssica? Tempest, mas todo mundo Tempest. fala errado. E aí, depois da apresentação desse super currículo, eu te pergunto, quem é Jéssica Paiva? Nos diga, por Ai, minha favor. gente. Começa pela pergunta mais difícil, né? Porque eu tenho certeza que, na verdade, ninguém sabe essa resposta, a gente só vai meio enrolando, preenchendo os espaços. Mas eu vou tentar falar sem falar de trabalho, né? Porque acaba que acho que a gente sempre parte para se definir pelo trabalho, eu vou tentar falar sem falar de trabalho. Eu sou nascida aqui em Recife, nascida e criada aqui em Recife, só morei fora por alguns períodos de tempo, sempre volto assim para cá. Eu acho que quando eu morei fora que eu entendi o quanto era importante assim esse lugar para mim, assim, o senso de pertencimento, o sol daqui, que aqui você só reclama, mas quando sai sente falta, essas coisas. Então sou bem recifense. Sou filha única, mas sou de uma família que sempre me cercou muito de gente, assim. E aí eu acho que isso me deixou sempre nesse caminho do meio, assim, que eu gosto muito de estar com gente, de ir pra rua, de ouvir conversa, amo estar no lugar e ouvir todas as conversas de todo mundo, estar nesse lugar, assim, barulhento, mas eu também gosto muito de estar só eu em casa, no silêncio, tipo, tem hora que eu preciso de silêncio, que nem música pode estar ao meu redor, sabe? Eu acho que fico muito transitando entre essas coisas. É, Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e aí é isso, sem falar de trabalho, né? Tirando o trabalho, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dançar. Acho que é uma das poucas coisas que eu tenho ritmo, tipo, se for para mandar batucar, cantar alguma coisa, eu tenho zero ritmo, mas na dança, até que ele vem. E é isso, Jéssica, prazer. Já começou bem, porque sabe dançar, já está no gingado, já Não, está bom veja, demais. sei, eu não sei, eu gosto. Gosto, tem algum ritmo, saber, não sei. Que massa, Jéssica, que massa. E é engraçado, é interessante também, assim, quando você fala que gosta muito do contato com a pessoa e gosta do silêncio, porque eu fico me perguntando, assim, em que momento que nasce a criação, né? É nesse contato com o outro, é no silêncio, é na relação dos dois, né? Como é que é isso? Assim, é uma pergunta... Já comecei já com a pergunta fora do script, já. Não, eu acho que não tem muito um lugar único onde nasce criação, né? Eu acho que, na verdade, acho que quanto mais você trabalha com criação, você vai entendendo como as coisas são muito interconectadas. Assim, você não tem um roteiro muito definido das coisas, é muito mais caótico do que a gente esperava que fosse, assim. E aí acho que muitas vezes sei lá, surge várias coisas no barulho ali no caos, mas que aí depois você demanda um momento de silêncio e de concentração para aquelas coisas fazerem algum sentido e tomarem forma de algum jeito. Que Ou às legal. vezes é o contrário, às vezes você planejou muito e está muito ali, montou um conceito muito certo, muito racionalmente de alguma coisa que quer criar, e quando vai botar a mão na massa, aquilo não sai, e exige um pouco do caos ali na hora da criação para o negócio andar. Então, eu acho que não tem roteiro, assim, é você ficar menos angustiado um pouco de que sempre vai ter um pouco essa angústia, assim, do não roteiro, sabe? Tipo, abraçar a angústia da criação. Abraçar a angústia foi ótimo. É meio isso. E aí, aproveitando esse processo de criação e tudo mais, eu te faço a segunda pergunta. O que é que te levou a escolher esse universo da ilustração? Como foi que você chegou na ilustração e na estamparia? E complementando essa pergunta, como é que está a mulher nesse universo?
Me conta aí. Tá. Perguntas são bem difíceis, só difíceis aqui, porque eu acho que eu não tenho muito essa resposta de como eu cheguei aqui, assim, porque eu não acho que foi uma escolha muito assim, tipo, escolhi vir. Eu acho que várias escolhas em conjunto que eu fui fazendo ao longo da vida, várias experiências minhas, várias vivências, foram me trazendo para o lugar, e quando eu vi, eu estava aqui, sabe? Não tinha mais muito o que fazer, e era isso, assim, para fazer. Mas aí eu acho que pensando mais assim, se afastando um pouco, eu acho que talvez isso tenha começado um pouco pela relação que eu sempre tive com me vestir, assim, com a moda. Tipo, eu acho que desde criança, assim, eu sempre achei muito divertido, sabe? Assim, eu sempre achei legal a hora de se vestir, poder testar cores, e como se fosse montando versões diferentes de você mesmo, né? Assim, e aí eu acho que eu sempre achei isso massa. E aí eu acho que meu olho foi indo cada vez mais, assim, ia transitando por aí, prestando atenção nessas referências visuais que são naturais da moda, né? A moda traz muitas referências visuais. E aí eu acho que desde pequena meu olho ia muito para esses lugares, assim, para essas referências, e eu prestava atenção. E eu acho que isso foi construindo essas referências visuais em mim, assim. E aí eu acho que talvez por isso eu também tenha vindo para a estampa, sabe? Eu acho que foi muito uma busca assim de que tá, eu sempre via moda nesse lugar de autoexpressão, assim, de uma forma de se montar assim, de si mesma, de outro jeito de falar de si, e aí eu acho que fazer estampa era um caminho para isso. Eu acho até que a ilustração veio um pouco depois dessa vontade, e é meio contraditório, porque meio que eu ilustro para criar as coisas, mas eu acho que primeiro veio um pouco essa vontade de que, eita, deve ser divertido fazer isso, deve ser... Imagina que massa, né? Você meio vestir objetos, vestir pessoas e dar a elas essa outra possibilidade, assim, de voz. Acho que foi por aí. É verdade, eu fico imaginando como é que é você ver pessoas vestidas com coisas que você criou, assim, né? Deve ser incrível, né? Você passar na rua e ver alguém vestido com estampa que você criou, assim. E aí eu acho que, aí pensando também um pouco em como as pessoas estão inseridas nisso, né? A mulher, assim. Eu acho que a relação da mulher com o design também tem uma coisa muito próxima com a estamparia, porque foi através dessas artes ditas decorativas, assim, digamos que muita mulher artista conseguiu ganhar algum espaço para fazer arte, para trabalhar, para estudar arte, né? Porque por muito tempo elas foram escanteadas ali do mundo das artes, porque era como se as artes decorativas tinham menos valor, então elas podiam transitar naquele espaço, mas no museu, ali na história da arte, elas não tinham espaço, né? Elas estavam ali sempre de coadjuvantes, assim, digamos. E aí eu acho que a arte decorativa foi um espaço que muitas mulheres nesse processo, assim, na história, encontraram de abrir espaço, de estudar, né, de conseguir trabalhar de alguma forma e de ir criando ali alguma janela, algum buraco para entrar e conseguir ser artista, sabe? Então, eu acho que a estampa também é muito especial nesse sentido. E hoje, fazendo isso, acho que cada vez que você traz para essas criações, para essas coisas, mais coisas mais referências que são muito suas, assim, que tem muito a ver com a sua história, com a sua vivência do lugar que você vive, das pessoas com quem você troca, você consegue trazer outro tipo de expressão para esses lugares, assim, que hoje em dia são cada vez mais padronizados, digamos, né? A gente tem muitas expressões visuais meio padronizadas hoje em dia, que É está muito verdade. generalizado, assim, que você vai em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar, e tá todo mundo meio É parecido. mesmo, Então, eu acho. massificado, né, Jéssica? E aí eu acho que cada vez que você consegue pessoas diferentes fazendo isso, assim, cada vez que mais pessoas diferentes fazem isso, mais visões você consegue ter, sabe? E aí eu acho que é muito especial estar nesse lugar. Assim. Que massa, que massa. E até tuas identidades visuais, ela tem isso, né? Ela tem uma coisa que é da Jéssica, assim, a gente fica fuçando, viu, seu Instagram, assim, bastante, antes das entrevistas, e é muito engraçado como tu tá lá, assim, em todas. A gente te vê nas identidades, nas estampas, é muito interessante, né, essa relação dual, né? De se criar É, uma coisa e ter parte de você nela também, né? Eu acho isso lindo. é muito importante, assim, eu agradeço muito também, assim, aos meus clientes, sabe, de que, assim, eu acho que é sempre um caminho de mão dupla, tipo, eu acho que eles me procuram porque viram alguma coisa no trabalho que se identificam, e aí, por causa disso, eu consigo expandir mais esse meu traço, e descobrindo novas coisas que têm a ver com o que eu gosto de criar, sabe, eu acho que vai abrindo espaço, assim, é muito legal esse ciclo, que é isso,
vai criando alguma coisa que nem sempre você sabe onde vai dar, assim, você só vai observando depois algumas coisas que vão surgindo. Que massa, que massa. E aí, desse surgimento também, uma das coisas que chamou muita atenção da gente foi essa coragem, né? De atuar por muitos anos na área de comunicação, de marketing, de grandes empresas, e depois decidir se dedicar completamente assim ao design, né? Então, eu fico pensando, como é que foi para ti sair dessas grandes empresas, né, da estabilidade da carteira assinada, entre muitas aspas, assim, para viver da tua paixão. Como é que é isso, assim? Tá. Aí eu acho que acho que eu tenho algumas coisas para pontuar diferente assim sobre isso. Primeiro é que eu acho importante falar que eu fiz essa transição num momento de vida que assim, eu ainda vivia com meus pais, eu tinha o privilégio de não ter que pagar as contas de casa, então eu sabia que mesmo que se desse tudo errado, eu não ia passar grandes necessidades ali. Então, isso eu acho que é importante pontuar que nem todo mundo está na situação, então essa fase, essa coisa de transicionar vai ser diferente para cada um, assim, Sim, né? Alguns sim. vão ter mais dificuldades do que outros, enfim, a gente vai tentando enxergar ali o que tem para ir abrindo espaço. Mas aí, mesmo assim, tipo, tá, eu sabia que o básico não ia me faltar, mas eu tinha muita pressão em mim, assim, tipo, eu já tinha construído alguma coisa ali, eu já, é como se você enxerga já ele indo para algum lugar, né? Como se, Sim, eita, já sei sim. alguma coisa aqui. E aí eu ficava muito nessa crise do, tá, eu vou abandonar isso para recomeçar. Tipo assim, levou um tempo nisso, assim, levei um tempo nessa para, enfim, conseguir assim dar esse passo. Acho que assim, não só do abandonar, mas como assim, vou abandonar e recomeçar numa coisa que eu não sei se eu sou boa, não sei se eu vou dar conta, enfim, várias inseguranças nesse tipo. Mas aí eu acho que primeiro eu queria muito que naquele momento alguém tivesse me dito que, ó, primeiro, você não vai sair daqui para começar do zero. Tipo assim, você não abandona É tudo que você verdade. sabe, assim, tudo que você já teve de experiência, assim, não é que você zera tudo e recomeça com a cabeça em branco, não, assim, você vai sair com aquela vivência que você teve até ali e vai passar para outra área, que aí você vai ter que aprender uma série de coisas novas, mas uma série de coisas que você sabe que vai trazer daquela outra e vai ser seu diferencial, assim, vai ser uma coisa que é diferente, que talvez uma pessoa que já começou no design, já começou nessa área específica para onde você vai, não tenha tido essa vivência, assim. Eu noto muito, assim, que o jeito de eu olhar para os projetos que eu faço, o jeito de eu abordar eles, o jeito de eu pensar, tem muito, deve muito, assim, também eu vejo muito da experiência que eu tive enquanto cliente, porque quando eu trabalhava com comunicação, com marketing, eu contratava designers. Então, eu tinha esse outro Que lado da moeda, legal. né? E aí eu acho que eu vejo o quanto isso influencia, assim, meu trabalho até hoje, assim, a forma como eu penso, como eu trato o cliente, como eu planejo as coisas, eu acho que tudo passa por aí. Mas aí eu acho que tu falou muito também disso da estabilidade ou não, né? Mesmo depois que eu fiz a transição, que eu comecei a ter um fluxo de trabalho legal, assim, e tinha uma demanda constante de clientes, assim, criei uma rede de clientes legais e tinha uma demanda constante de clientes, eu acho muito importante, assim, ter em mente de que você, enquanto autônomo, assim, é importante para todo mundo, mas você, enquanto autônomo, é muito necessário que você tenha uma reserva financeira. Assim, eu tive isso em mente desde o começo e eu acho que é isso que lhe dá um pouco, reduz um pouco. O mercado é muito instável e é isso que vai conseguir fazer com que você reduza um pouco as consequências disso para você. Então, se você consegue Legal. minimamente ter uma reserva financeira, você consegue ter flexibilidade para privilegiar um trabalho que você gosta mais, mesmo que, não, esse cliente só vai poder pagar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, mas você consegue ter essa flexibilidade de se planejar. Então, acho que isso foi uma coisa que eu levei para mim, assim, que foi desde o início, assim, eu fiz essa reserva para conseguir fazer essa transição mais tranquila e depois eu mantive, porque eu entendia que era o que me dava margem, assim, sabe, para conseguir pensar um pouco, planejar um pouco o meu trabalho, assim. Então, acho que isso eu manteria, assim, eu daria essa dica, assim, para todo mundo. Legal, e dica de ouro, Jéssica, de ouro. A gente sempre escuta, né, essa coisa de, ai, guarda dinheiro, não sei o quê e tal, mas nem sempre a gente leva isso para a vida, né? Independente também dessa coisa de nunca sobrar para guardar, né? Mas a gente também, ainda quando sobra, a gente, né,
Dá aqueles gastozinhos. E é difícil, assim, é realmente uma difícil, educação, mas né? eu acho que é muito também se enxergar, de entender que quando você é autônomo, você é uma empresa. E aí, você, como empresa, você tem que ter um certo fluxo de caixa mesmo, assim, de quando chegar o dinheiro, assim, você já está com o trabalho em mão, mas aquele dinheiro só vai chegar depois. Você tem que ter o dinheiro para, enquanto isso, você pagar suas contas, você viver, assim, é muito... Acho que passar a se enxergar enquanto empresa e entender como você consegue viver com aquilo ali, sabe? Pensar nisso para você ter um trabalho sustentável. Eu acho que é ter É uma esse linha de equilíbrio, pensamento assim. muito boa, né? Da gente tentar sempre equilibrar tudo, né? Principalmente com jobs que você sabe que vai só receber lá na frente, né? Então, se controlar, saber ponderar, né? Ter cuidado. Isso. E a organização é fundamental nesse processo, né? E eu gostei da tua fala que tu traz a ideia que é justamente pensar em e estar sempre associando o teu repertório anterior contribuiu para a tua visão no futuro. Então, quando você troca de campo, não significa que você perdeu tudo aquilo que você construiu. É um degrauzinho que você está subindo, que é novo, mas que o repertório que tu tem vai realmente desenrolar outras coisas que vão complementar aquele conhecimento que você já tinha. Então, isso vai numa vibe de tipo uma habilidade de lidar com o cliente, etc., que é muito boa também. E até acho que maturidade mesmo, sabe? Você já tem uma outra maturidade para certas coisas. Até para enxergar nas coisas que você ainda não tem maturidade. Por exemplo, nesse começo, aí foi importante também ter um pouco dessa reserva, porque eu me permiti, por exemplo, voltar a estagiar. Fui estagiária no começo, porque eu sabia que Que uma certa parte massa! aqui eu sei, mas, poxa, eu quero muito aprender sobre isso. Quero trabalhar com outra pessoa, quero trabalhar junto com alguém. Então, assim, fui me permitindo me colocar ainda nesse lugar, sabe? Tendo a maturidade ali de, não, ó, ainda dá um passinho atrás, que já isso vai mais para frente, assim. Meio nessa. Muito legal, muito legal. E aí, aproveitando o gancho da tua formação plural, né, também, tu tem a graduação em comunicação, o mestrado em design e o MBA em gestão empresarial. Então, assim, tu, meio que de certa forma, em algum momento, tu atuasse no mercado e na academia, né, digamos assim. Como é que essa Isso. mistura, ela compôs a Jéssica aqui de hoje, assim, que a criação o processo até de administração mesmo da empresa Jéssica, né? Atesta que eu sou louca, né? Que a pessoa é louca que quer fazer, quer fazer tudo de tudo. É porque eu sempre me interessei por coisas diferentes. E aí eu teimei assim, porque normalmente as pessoas dizem para você focar em uma coisa e se aprofundar, né? E ali. E acho que até talvez as pessoas sejam mais recompensadas se seguem assim um roteiro mais certinho. Talvez elas. Talvez. Mas assim, eu preferi dar atenção para o que me interessava, assim, e fui, mesmo interesses diferentes, eu fui seguindo e estudando. E aí eu acho que cada uma das coisas que eu estudei, cada um dos campos de, de ensino, assim, que eu fui, dos campos de conhecimento, assim, que eu fui, me trouxeram alguma coisa para o meu dia a dia hoje, assim. Acho que ter estudado comunicação interferiu muito na minha capacidade hoje de ser muito sintética, assim, de conseguir me comunicar, mas também ser muito sintética nas coisas, sabe? Ser objetiva, conseguir meio que... eu gosto de pensar o conceito das coisas e consigo chegar até ele, sabe? Eu acho que veio muito Importantíssimo. dessa minha vivência de comunicação. E acho que também eu vejo muito de comunicação no meu processo criativo. Meu processo de criativo é muito de escrita, assim. Eu sempre escrevo muito exaustivamente antes de começar a passar aquilo para a imagem, assim. E eu vejo isso muito vindo de comunicação. Quando eu penso sobre ter estudado gestão, né, que eu fiz uma MBA que era sobre gestão, eu penso muito naquilo que eu estava falando, que disso do se olhar enquanto empresa mesmo, de você conseguir gerir os processos, assim, conseguir... acho que me deu metodologias, mesmo ferramentas para organizar meu fluxo de trabalho, de ter meta, de tomar decisões sobre o que vale a pena ou não fazer, sabe? Meio que enxergar mais claramente, o que é que você gosta, como é que consegue viabilizar fazer o que é que você gosta, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que funciona, o que é que não funciona. Acho que me deu esse olhar, assim, que eu acho que também é diferente, assim, que normalmente
quem trabalha mais com criação se afasta um pouco disso. E aí, às vezes, ser louca é bom nesse sentido. E aí, eu acho que o design... Eu comecei a trabalhar com design antes de estudar design formalmente. E aí, eu acho que quando eu comecei a estudar design no mestrado, trouxe muitas coisas, assim, muitas coisas que eu fazia intuitivamente e já entendia que funcionava. Estudar me fez entender por quê, sabe? Me fez entender Muito legal. O porquê daquelas escolhas fazer sentido, e aí isso me fez conseguir pensar mesmo, assim, entender melhor esses mecanismos ali, entender melhor. É como se eu trouxe métodos que me ajudaram nesses processos. Então, eu acho que antes eu era mais suscetível, por exemplo, a ter uma crise criativa, a ter alguma coisa assim, porque eu acho que era muito solto o processo. E aí eu acho que o design me trouxe métodos diferentes e coisas que me fazem pensar em jeitos de fazer e caminhos. E é isso, é trabalho, entendeu? Montar método de trabalho e de ali uma coisa mais disciplinada e menos... acho que menos suscetível não sei, a imaginação, a inspiração, que o pessoal às vezes muito pensa isso, né? Que você vai sentar e vai ter uma inspiração divina no dia. E aí eu acho que me embasou muito nisso, assim. E ter cursado isso num mestrado, acho que também é muito diferente, assim, porque o mestrado ele coloca toda hora você nesse lugar de olhar crítico mesmo, assim, de questionar o que você faz todo dia. E aí eu acho que eu tentei trazer isso para o meu dia a dia, assim. Na verdade, eu acho que, em geral, eu procuro muito reduzir, assim, essa distância da minha prática, assim, com as coisas que eu estudo, assim. Eu procuro tentar encontrar ali as duas coisas. Não é fácil, na verdade, é bem difícil, assim, principalmente pelo ritmo de trabalho que a gente tem, assim. Desafiador, né? Que normalmente se exige que a gente só entregue as coisas no menor prazo possível e às vezes é difícil você sair um pouco, né, conseguir dar um passo para trás e olhar de outro jeito, e se questionar, e perguntar, e definir algum problema, e entender, enfim. Mas eu tento trazer isso, assim, acho que é muito minha missão, assim, tentar juntar as coisas. E me pareceu que essa tríade funcionou muito bem, assim, para o teu método de trabalho, né? Engraçado como elas se complementaram, né? Cada uma trouxe um pedacinho que formou essa Jéssica de hoje, que me parece que é, assim, a receita, né? Oficial desse processo de produção particular mesmo, né? Que tu desenvolveu. É muito, muito interessante, como no caminho, talvez no mesmo que não trilhado, chegou num resultado excelente, né? E eu acho que todo mundo chega, só que o resultado de cada um é diferente, né? E aí eu acho que é você ter esse olhar para olhar qual é o seu, assim, ó, o que é que eu tenho. Todo mundo tem a sua vivência, o que é que eu tenho que pode contribuir para aqui, sabe? Sempre contribui, mesmo que seja de uma coisa que aparentemente é nada a ver, tá, é nada a ver, mas provavelmente aí você vai ter referências que são só suas, porque, não sei, sei lá, eu estudava biologia e vim ser ilustradora. Poxa, quem é que vai olhar para botânicos, para animais melhor do que você? Você, enfim, sempre vai ter alguma coisa, independente da área que você venha. É verdade, é verdade. Meio enxergar isso. Essa pluralidade contribuiu muito, né, para a tua trajetória. Lindo, lindo. E agora, falando justamente dessa Jéssica atual e das produções contemporâneas, o que a gente percebe muito quando a gente analisa o teu site, principalmente, é que muitos desses projetos ele vem muito da visibilidade, dão visibilidade à cultura nordestina, à figura feminina, tanto nas identidades visuais quanto nas estampas, nos projetos gráficos. Eu acho que, de certa forma, tu já respondeu aqui no meio dessas outras perguntas essa pergunta. Mas essas escolhas de projeto, elas foram planejadas assim, ou foi algo que foi acontecendo naturalmente dentro da tua trajetória? Eu acho que as duas coisas, assim, vai pelos dois caminhos, porque eu acho que esses são temas que eu naturalmente gosto de falar, são realmente meus interesses, é do que eu gosto de falar na vida. E aí eu acho que como eu comecei a trabalhar com design depois, quando eu vim começar a trabalhar, eu já tinha um pouco consciência disso, assim, eu já tinha consciência das coisas que eram importantes para mim, do que eu queria tratar. E aí, como isso era natural para mim e eu queria falar dessas coisas, eu fui atrás desse tipo de projeto. Então, no começo, eu fui ativamente atrás, assim, eu fazia parte de um grupo de dança popular, e aí fui, posso ilustrar para vocês?
fui pegando, participei de uns projetos voluntários, ia atrás mesmo, assim, ia prospectar, ia ali batendo, posso, ia me oferecer, e aí fui reunindo projetos que tinham temáticas que me interessavam, e aí você vai criando um repertório, né, visual seu, que tem aquelas temáticas, e aí as coisas começam a vir naturalmente, assim, um trabalho vai puxando o outro, assim, e aí é isso, vai os dois caminhos. Assim, inclusive, eu sou super partidária, assim, das pessoas realmente se apropriarem do que gostam de falar e ir atrás, sabe, de um jeito proativo mesmo, assim, tipo, gosto de falar disso, então, mesmo que ainda não tenha chegado um trabalho, faz umas coisas tuas, autorais, faz isso, ou vai atrás daquele cliente, não sei, instituição, não sei qual, que não poderia pagar por um trabalho, mas aí se oferece para fazer, porque aquilo vai abrir, com certeza, caminho para outros que são os que, assim, que estão dentro daquela temática que você gosta de tratar. Então, assim, super aconselho. Eu ia dizer que, assim, acaba que é um caminho de mão dupla, né? Porque tu tivesse uma escolha consciente de buscar esses projetos no início, mas depois isso virou tão teu que todo mundo vai para ti agora para buscar esse tipo de identidade, né? É legal. É isso, você abre espaço para o que lhe interessa, assim, acho isso massa. E você traz um legado, né? De um discurso gráfico que a gente nota que é teu, né? Que a gente te identifica, a gente vê aquela estampa, a gente vê aquele projeto, né? De uma forma geral, a gente consegue perceber que é um projeto teu mesmo, né? E um que eu gosto muito, que Lola também gosta, é esse de Teresa Costa Rego, que é incrível, assim, a forma que você traduziu, como você compôs, e aí a gente queria saber um pouco mais, assim, tipo, o que é esse projeto e como foi desenvolvê-lo, né? Desde a ideação, né, até chegar naquele resultado, né? E a gente vê que a cor, a composição, o fluxo, né, da estampa é muito interessante. Você vai vendo e principalmente em tecido que é legal de fazer, que quando você aplica, você vai tendo leituras diferentes conforme tem o corte, conforme é aquela roupa e tal, e a gente vai vendo, e no resultado, quando a gente vê nas fotos lá, que tá lá, tudo na tua vitrine, é muito legal de ver, e que cada roupa é uma roupa, né, mas a estampa tá lá, ela traz o discurso gráfico, e é envolvente. Eu adorei também, a gente é time, meu Deus, quero. Eu também amo esse projeto, assim, fiquei bem emocionada, assim, com ele, e ela, mais uma vez, dessas coisas que vão conectando, assim, tipo, Teresa já era muito minha referência, assim, visual, sempre gosto muito da obra dela, assim, tem muita coisa na obra dela que me identifica, assim, das cores, do jeito de tratar a mulher, assim, do jeito das formas em si, já era muito uma referência visual minha. E aí eu tenho um trabalho junto com a Vivier, que é essa marca de roupa, essa marca de moda, que eu desenvolvo várias estampas para as meninas, e aí esse convite partiu delas, assim, elas que sugeriram um tema, já era uma coisa que era muito referência, e elas que sugeriram um tema, e na mesma época eu ainda estava lendo um livro que falava também de Teresa, não, minha gente, muita coisa junto, era muito para ser, aí já lá vai eu parecer jovem mística, né, as coisas juntando. Mas assim, porque você... Influência dos astros. Sabe uma coisa, quando você, sei lá, ouve falar de uma coisa na semana, e depois outra pessoa vem falar, e outra, tipo assim, as coisas vão se juntando, e aí esse projeto foi muito assim. E aí eu mergulhei muito na pesquisa dele, assim, eu gosto muito desse processo de pesquisa, assim, dos projetos, de realmente mergulhar e atrás de saber a história. E aí esse era de alguém que realmente me interessava, eu já conhecia muito a obra de Teresa, mas eu não conhecia tanto a vida dela, assim. E aí mergulhei também super para entender mais ela, assim, a experiência dela enquanto artista, mulher e tudo, e naquela época. E aí a história dela é incrível, é genial, assim. Não sei se vocês conhecem, mas tipo, indico todo mundo a procurar saber, assim. Ela é uma personagem bem encantadora, assim. E aí as estampas foram surgindo disso. E aí ainda junta ela com Olinda, que era muito o universo de referência visual dela, e que também eu sou muito apaixonada por Olinda. E aí foram juntando as coisas, né? E aí surgiram as estampas. E aí é realmente um projeto que me tocou muito, tanto que eu estava até conversando com vocês antes de começar, passando a ouvir, mas assim, eu tenho essa dificuldade de falar um pouco sobre os projetos que eu fiz. Eu estou sempre partindo para o próximo e falo um pouco dos que eu fiz. E aí, esse eu gostei tanto que uma amiga minha me chamou, ela, vamos tirar umas fotos tuas com as peças, não sei o quê. E a gente foi um dia para Olinda, eu e ela, fazer as fotos assim,
que assim, as meninas da Vivier já tinham feito com a modelo lá, tudo certinho, né? Já tinha as fotos. Mas aí minha amiga, tipo, tinha visto que esse trabalho tinha sido especial para mim e aí me chamou. E aí foi super divertido. A gente fez essas fotos para meio que comemorar ali, dar esse fechamento. Foi massa. Adoro, assim, porque até na tua forma de falar, tipo, é um projeto que tu tem. Ai, é meu. Gosto muito É, dele. É um tenho carinho total. muito. E eu acho muito formidável, assim, da forma do teu processo e de como você encaixa, né, dessa questão, tipo, eu também sou team estampa, adoro estampa, meu Deus do céu, né? Me estampava muita coisa, mas, enfim, a gente não pode, né, exagerar um pouquinho. Uhum. Mas eu acho interessante, assim, quem seriam as tuas referências, né? Eu tenho minha colinha aqui do lado também, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Né? Quem seriam, assim, as tuas referências dentro do design, assim, de mulheres femininas? Quem é que você pensa, assim, que você toma como base, né? Tuas inspirações, né? Pode ser também na área de comunicação, que é um repertório teu. Então, quem seriam essas Uhum. mulheres? Que você diz, poxa, fulana, ela é massa. É interessante saber mais sobre ela. O que é que tu acha, assim? Quem seriam essas? Tá, eu vou trazer aqui, eu acho que 4 mulheres que eu acho que passaram, acho que foram muito. Porque eu acho que quando você fala de referência, acabam vindo muitas, e aí eu ia falar um zilhão aqui. Aí eu acho que eu escolhi falar de algumas que tiveram, acho que foram muito representativas para algumas viradas minhas, assim, eu acho que dentro do meu trabalho. Aí primeiro eu vou falar de Joana Lira e de Bel Andrade Lima, que as duas são daqui, e que as duas fizeram por muito tempo, assim, uma por muitos anos, e depois a outra fizeram a identidade visual do Carnaval do Recife. E é isso muito antes de eu sequer pensar, assim, eu adolescente no carnaval no Recife Antigo. E aquilo muito antes de eu entender o que era ilustração, de eu entender o que era design, aquilo já me encantava muito, assim, eu ficava muito, meu Deus, o que é isso? E pesquisava delas, assim, sem nem ter, isso, sem ter zero noção, assim, do que era, mas quando vi alguma reportagem sobre a decoração do carnaval, ia atrás e ia ler e tal, porque me encantava muito. E acho que pronto, voltando para aquela pergunta lá atrás de por que você fez isso, eu acho que essa coisa foi muito representativa para eu crescer o olho assim para essas referências, sabe? Pra ter esse olhar que vai perseguindo um pouco isso da ilustração, do universo das artes visuais, assim. Acho que foi bem marcante para mim. E outras duas ilustradoras, que Anabela Lopes, que é argentina, mas que mora, que é da Argentina, mas que mora aqui em Porto de Galinhas, surfista, inclusive. E Rosinha, que é daqui também, que mora em Olinda, e que as duas foram minhas professoras na usina de imagens, que é um curso de formação de ilustradoras, que é muito incrível, assim, acho que é um dos cursos de formação de ilustradoras mais completos, assim, que a gente tem no Brasil, assim, nunca vi outro, assim, que ensina como elas ensinam, sabe? E aí eu participei de muitos semestres lá na usina, assim, e o jeito delas. Acho que a inspiração delas vai muito além da ilustração em si, sabe? Acho que vejo muito elas como, não sei, estilo de vida mesmo, o jeito como elas conseguiram traçar ali o próprio caminho e vão abrindo espaço e se organizando e articulando o jeito para trabalhar no formato de trabalho que gostam, sabe? E acho que isso é incrível, assim, acho que indico muito o trabalho delas. Ah, que legal! É tão Que bom projetos assim, massa. porque te ajuda, né, nessa percepção do que é ilustração, do que pode ser ilustração. Então, o repertório delas contribui muito com a tua trajetória e contribui com outras também, né? E é bem massa quando a gente vê, porque é aquela questão de você passar o bastão, de você passar aquilo que você sabe, né? E de uma maneira que a pessoa se apropria daquilo e consegue replicar de várias formas. E o que eu noto na tua fala é que tem essa questão, né, de ser pernambucana, né, trazer coisas daqui. Então, acaba que as tuas referências refletem um pouco dessa percepção, tanto visual, né, quanto você estava lá na adolescência, você via aquilo e se encantava, né? Então, aquele encanto se tornou, né, algo que é concreto hoje em dia. Então, por isso que essa forma da gente linkar e de relacionar e de ter aquilo como, poxa, é meu também, eu faço parte, né? E é bem interessante E essa aí, mesmo maneira. quando não é, né? Por exemplo, a Anabela, que é da Argentina, Uhum. ela é da Argentina, mas ela tem o que ela usa cores fortes, ela tem uma expressão muito
que Viva, se né? relaciona muito, é isso, que se relaciona muito com as nossas referências visuais daqui, sabe? E falando mais uma vez delas, assim, enquanto professoras, que tu falou muito dessa história do passar o bastão, né? E elas têm uma coisa que eu acho muito difícil enquanto professora, assim, que eu acho que é o que é difícil de você atingir, que é você conseguir ensinar e despertar isso sem passar o seu estilo, sabe? Não saem de lá réplicas do trabalho delas, elas conseguem dar, assim, abrir caminho para que você vá criando o seu estilo, o seu traço ali, assim, isso é bem difícil, né? E às vezes é interessante ter essa vibe de você conseguir se encontrar. Então, quando uma professora traz essa forma, não quer dizer que você tem que fazer igual a mim. Eu estou te dando as ferramentas, o modo de fazer o operante é contigo, né? Então, é bem relevante isso, né? E aí você começa a ampliar mais os horizontes, a aplicar e a renovar ou reinventar dessa questão, né? E trazer maneiras tanto de fazer, tanto de como vai aplicar no design, como vai aplicar na estampa de identidade visual. Então, enfim, são várias linguagens que vão dizer um pouco daquilo que você está querendo, daquilo que você está buscando, né? E falando em linguagem, nesse repertório mais macro que a gente pode ter, minha pergunta seria assim, além do campo da área de comunicação e de design, quem seriam essas mulheres que você percebe? Pode ser, sei lá, de filme, série, diretoras, não sei, que te inspiram também, que te ajudam a trilhar essa trajetória que a gente vai indo em busca. Ai, é outra pergunta difícil, né? Que aí você pensa num universo inteiro de coisas, assim. Vou falando alguns, assim. Acho que vou falar de novo Teresa Costa Rego, porque, de novo, vale conhecer a vida dela além da obra. Então, eu acho que cabe aqui também, assim. Ela, independente de ser artista visual, ela, Teresa, é uma mulher que vale ser conhecida. Acho que eu vou falar de Elza Soares, porque acho que ela também, a obra dela Ai, adoro. sempre me marcou muito, assim, e acho que ela abriu muito espaço, assim, né? Eu acho que toda mulher que vem, assim, abrindo espaço, eu vejo, assim, eu sinto próxima, sabe? Assim, quando eu sinto próxima. Queria falar de Eliane Brum, que é uma jornalista e escritora que eu acho muito incrível, assim, gosto muito do trabalho dela, dos livros, das reportagens, assim, gosto muito do jeito que ela escreve. Acho que ela consegue ter um olhar muito sensível para muita coisa, ao mesmo tempo que é bem afiada, assim, e critica muita coisa, sabe? Quero falar de Helena Ferrante, que a gente nem sabe se é uma mulher mesmo, porque é um pseudônimo, mas, mas eu acho que só uma mulher conseguiria escrever os livros que ela escreve, sabe? Os livros que ela escreve, acho que chegam em lugares assim que eu nunca nem tinha conseguido articular sobre, sabe? E ela chega lá. E outra autora que também assim, eu tenho uma relação muito forte é a Adriana Falcão, que a escrita dela, ela tem uma escrita muito poética, assim, e até eu acho que se relaciona muito também com o jeito, assim, com o meu processo criativo de encontrar na escrita formas de ver as coisas também, sabe? Para não ser uma escrita objetiva, mas uma escrita mais solta, assim. Tem até uns livros dela. Tem um livro dela que é meio infantil, assim, infantil juvenil, que é tipo Luna Clara e Apolo 11, que é um dos livros mais lindos que eu já li, assim, eu releio ele de vez em quando, e que ela cria muito, eu consigo muito enxergar, sabe? Ela cria muito essas imagens através de palavras, assim, eu acho muito incrível o trabalho dela. Acho que só, não sei, porque senão eu vou ficar falando para sempre. Faz parte, é ótimo trazer referência, porque a gente às vezes fica tão concentrado no nosso clubinho, né, e esquece que tem outros olhares, assim, né, que vão agregando, que vão contribuindo, né, nesse nosso repertório, né, e é legal como tu fala, né, de Adriana, de trazer e você conseguir imaginar aquilo que está no texto, então, é muito da pegada da gente sempre pensar por meio de imagens, né, então as imagens ressaltam na nossa mente. Então, trabalhar esse imaginário é uma forma também de você estar criando, né? E fazendo esse link. Poxa, isso aqui daria para eu pensar e já começa
a rabiscar algo assim. Eu gosto muito de me inspirar no que não é imagem, tanto que é isso, eu não trouxe diretora de cinema, eu não trouxe referências visuais, porque eu gosto muito de pensar no não visual e disso surge, assim, nossa, música é muito fonte de inspiração para mim, assim, e surge, vem, e aí acho que sempre vem uma coisa que é muito mais sua, assim, porque é sua interpretação daquilo, sabe? Não já vem do visual, é um exercício massa, assim, que eu curto. E é um processo que para cada pessoa acontece diferente, né? E aí você trazendo essa linguagem, é como se você criasse a partir daquilo que você imaginou graficamente, e que às vezes é muito difícil, né? Para mim é muito difícil começar a desenhar ou rabiscar alguma coisa sem ter um visual, né? Eu preciso, assim, ter alguma coisa de onde partir, mas essa tua percepção de ver nas palavras essa coisa mais imaginética e ser natural, eu acho isso formidável. Sensacional. E de uma delicadeza, né? De uma delicadeza linda. E aí a gente vai para um ponto que eu acho que é importante a gente comentar, né? Porque na trajetória, eu acho que toda mulher passa por isso, por essa questão do mercado, né? Nessa forma de atuação, de se colocar, né? Etc. Assim, o fato, né, da gente tá lá, né? A gente sempre tem que estar ou explicando alguma coisa mais de uma vez, etc. Então, quer queira, quer não, nosso repertório é composto de algumas coisas positivas e negativas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vibe de como ser uma designer, ser uma ilustradora também, né? Principalmente no mercado de ilustração, como é que foi ser uma mulher ilustradora e você ter que falar sobre isso, falar sobre aquilo, né, dentro dos projetos que você trabalhou, assim, aspectos tanto positivos, né, que apesar dos pesares a gente tem boas histórias, né, mas aquelas coisas que a gente guarda, assim, num cantinho que a gente não quer mais saber, mas a gente teve que se impor de alguma forma, enfim. Quais seriam esses momentos, esses ganchos, assim, que tu teve durante a tua trajetória? Como é que foi isso? Eu acho que eu vou falar primeiro um aspecto que eu acho que pode ser positivo, que muitas das coisas estéticas e visuais que a gente traz no mundo foram por muito tempo colocadas num lugar meio de fútil, né, e não importante, e por isso também um pouco delegado às mulheres, né? E aí eu acho que isso vira um pouco o trunfo, porque a gente sabe que não é fútil, não é desimportante e que imagem é cada vez mais importante no mundo, né? Move muita coisa do mundo. E é como se, a gente, enquanto mulher, está nisso há mais tempo. A gente tem essa autorização de estar nisso há mais tempo, sabe? Então, vamos ter essa propriedade de falar disso também, de assumir que é nosso. Vamos tomar como nosso agora para o lado bom, sabe? Mas aí, assim, vejo uma série de entraves, assim, acho que até para começar mesmo, para começar a trabalhar, eu tive muita insegurança nesse começo, assim, me via muito distante disso, me via muito incapaz, assim, de não sei, via as coisas, assim, que eram feitas por outras pessoas e me sentia muito distante daquilo e, nossa, nunca vou, como é que isso é possível, sabe? Não vai rolar, não vai. Então, acho que esse lugar da insegurança da mulher, que é muito mais comum para a mulher do que para o homem a gente vê que, sabe, sei lá, sabe fazer duas coisas, já chega lá dizendo que faz e acontece, e a gente, às vezes, já faz um zilhão de coisas, mas continua se colocando naquele lugar do não sei direito, não sei muito, né? Estou na dúvida. Então, e assim, e tem um momento do nosso trabalho que a gente tem que ser um pouco cara de pau ali mesmo, de topar umas coisas que você ainda não sabe se vai dar conta. E isso exige uma certa confiança, assim, que muitas vezes a mulher não tem, né? A mulher tem que estar sempre ali muito qualificada para fazer uma coisa pequena, senão ela acha que não dá conta. Então, acho que isso é um ponto que trava, assim, muitas mulheres até de começar. E aí eu acho que depois que a gente começa, muitas vezes ser silenciada ali em reunião, assim, de não, só ajustar isso porque é para ser isso. Então, assim, até você pegar a autoconfiança e ter isso, do porquê é tão importante ter esse embasamento, ter esse discurso, saber defender o que você propôs ali, sabe? Porque senão você é muito facilmente colocada nesse lugar ali do que, não, isso daqui só ajusta do jeito que eu quero, só faz do jeito que eu quero, e você pensou naquilo, né? Tem um porquê das coisas estarem ali.
Então, até você ter essa autoconfiança da defesa, você é muito colocada nesse lugar de, não, só ajusta, só faz isso, e parece que aí você se vê assim, tirando muita coisa do seu trabalho que não faz nenhum sentido. E, enfim, né, vai se perdendo por ali. Acho que isso é o que mais pega, assim. É uma vibe que é um processo também, né? E a gente vai respirando fundo e melhorando. E eu achei interessante que tu trouxe uma colocação que às vezes é realmente, a gente tem que estar ultra mega naquele nível, né, para fazer uma parte do negócio, porque a gente sempre acha que tem essa questão de que eu posso melhorar cada vez mais e eu vou investir e eu vou tentar, eu vou errar, mas eu vou fazer de novo e vai estar sempre nessa intensidade. E falando em intensidade, eu queria assim, com relação a alguma designer contemporânea, o que é que você traria, né? Você trouxe alguns nomes também, né? E aí a gente sempre vai puxando nas memórias para que essas mulheres também sejam ditas de outras formas. Quem é que você traria, né? Como sendo uma designer ou publicitária, enfim, quem você destacaria no contexto atual? Quem é que seria? Poxa, ela, nossa. Eu vou falar de Catarina Bessel, que é uma ilustradora que faz um trabalho com colagem, que eu acho muito incrível, que ela consegue juntar colagem com cores muito fortes, assim, que nem sempre é fácil nisso com colagem, né? E ela faz um trabalho maravilhoso. Acho muito interessante, assim, o trabalho dela, sabe? Eu adoro. A Naya Seskin, eu não sei pronunciar, se é Seskin, mas por aí, depois a gente escreve o nome dela para vocês buscarem, mas que eu adoro o trabalho dela, ela tem um traço muito próprio, assim, e ela experimenta várias superfícies diferentes, materiais diferentes, e vai testando coisas, sabe? Não para de testar coisas. Trabalha com estamparia, assim, também, de vez em quando aplica os trabalhos dela em estamparias, em tapeçaria, em coisas assim, eu acho o traço dela eu gosto muito. Jana Glatz também, que é uma ilustradora infantil, que eu amo, que ela também mistura várias coisas, assim, mistura materiais, mistura traço, mistura... Tem um traço muito próprio, assim, também, tem um jeito de fazer muito próprio, que eu amo, assim, ela, não sei, acho que ela consegue fazer umas imagens sintéticas, mas ao mesmo tempo cheia de detalhes, sabe, assim, meio... é bem massa. E aí traria de novo, acho que todo mundo que eu trouxe antes, Anabela Lopes, Josinha, Jana Lira, Bel, todo mundo. Junta todo mundo para se reunir. Junta todo mundo, isso. Adorei essa sua lista, Jéssica. Eu vou adicionando todas no Instagram. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foi todo um processo. Eu queria agradecer, Jéssica, novamente, pela tua participação, né? Por topar, né? Participar dessa nossa jornada do design delas. E eu acho que é formidável, assim, como a gente percebe esse crescimento, né? Tanto na tua área, assim, de estamparia, que é o que hoje se destaca bastante, mas todo um conjunto de fatores que fazem com que o teu portfólio, com que o teu conteúdo, né, tenha realmente cada vez mais essa relevância, essa importância, né, e de você trazer. E o que eu gosto bastante, aí puxando mais o meu discurso, é sempre a tua forma de abordar a questão do local, né? Então você criou raízes e você diz, minhas raízes são importantes e eu preciso expor elas, né? De alguma forma, eu preciso falar dessa artista, eu preciso falar da minha cultura. Então, isso é muito importante, por isso que torna o teu produto diferente dos demais, como você estava falando, fica tudo mais ou menos o mesmo, e você quer sair dessa ponta assim do mesmo, você quer sempre trazer essa tua identidade e mostrar essa riqueza, né? E essa questão, quando a gente tem que começar, a gente começa assim, posso fazer, né? Deixa eu te ajudar, eu quero, né? E tal. Então, essa iniciativa também foi importante, né? E aí a gente vê no teu olhar e na tua forma de falar, essa paixão, né? Que realmente quando a gente encontra, a gente fica com aquilo tipo, para sempre, a gente não larga, a gente carrega junto e leva. E vai sempre se apropriando cada vez mais. Obrigada mais uma vez. Ai, gente, obrigada a vocês. Assim, primeiro me sinto enxerida de estar aqui.
sei o que é que eu estou fazendo aqui, mas De jeito nenhum. mas gostei muito, importante. assim, de ter sido convidada, porque é muito bom você, ter esses momentos de parar para pensar um pouquinho, né? Olhar no que você faz, de quem é inspiração para você, exercitar isso, e acho que falar dessas pessoas também é um jeito de homenagear elas, né? De dar a importância que o trabalho delas merece, assim. E aí, obrigada por esse espaço, assim, foi ótimo, adorei a conversa. Eu também adorei, Jéssica. Assim, é apaixonante. A gente está dando muita sorte de conversar com mulheres apaixonadas pelo que faz, assim. E cada vez que a gente conversa com cada uma de vocês, a gente vai se apaixonando pelo universo. Assim, a gente termina a entrevista querendo. Eu vou querer fazer estamparia também agora. Vou ver esse universo. A gente vai se envolvendo e acompanhando a história de vocês, né? O crescimento, toda essa pluralidade da tua formação, todo o teu trajeto faz com que a gente se aproxime ainda mais do teu trabalho. Assim. Muito obrigada. Muito obrigada por esse gente. momento.